Quando ele olha para o mar, ele fica fascinado e pergunta: dá para conquistar? E o que dizem para ele? Os moradores da cidade de Tumbes, eles vão contar a seguinte coisa: sim, é possível, até porque volta e meia nós recebemos a visita de navegadores que vêm das ilhas Chubi. O que o Inca faz? Bom, se eles vêm, nós vamos. Ele vai montar uma expedição, sempre em jangadas, né? E vai se lançar no mar. Os Incas foram os grandes arquitetos que conseguiram construir uma civilização encaixando pedras com perfeição a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Seus barcos de junco cruzavam os lagos andinos. Quando finalmente resolveram navegar no mar, já conheciam bem a astronomia, medidas de tempo e barcos. Talvez tenha faltado aos Incas o convívio com outras civilizações com quem pudessem trocar conhecimento. Dessa forma, quem sabe, eles poderiam ter se desenvolvido mais. Some. 9 meses depois, o que acontece? Ele volta. E ele volta trazendo o quê? Isso é muito curioso. Ele volta trazendo uma carcaça de cavalo, ou seja, os americanos não conheciam o cavalo. Ele traz marfim. E ele vai trazer também, isso é o relato mais impressionante para os índios locais, ele vai trazer homens negros. Agora, se você pensou que esse Inca em jangada foi até a África, eu acho que você pensou muito forte. Porque o que acontece? Na Polinésia, a cor da pele dos aborígenes, ela é escura. Se você comparar, por exemplo, com o índio do nosso continente. Logo, para um índio que está vendo um aborígene que vem da Polinésia, ele é uma pessoa negra. Mas, na verdade, para nós, ele não é. O primeiro grande programa de navegação ocidental foi desenvolvido pelo rei Salomão. Na verdade, o primeiro grande navegador para os ocidentais é Noé. Vou pegar o segundo grande navegador da história. Ele, na verdade, nunca entrou num navio, mas ele promoveu uma grande expansão marítima pelo mundo. Estou falando de Salomão. O que a Bíblia nos conta sobre Salomão? O Salomão, a Bíblia diz que ele foi um homem sábio, e realmente ele foi um homem muito sábio. O que o Salomão faz? Salomão, ele é responsável pela construção do templo de Jerusalém. Até hoje, as paredes do templo erguido por Salomão estão de pé e são sagrados para os judeus. E ele é responsável pela praticamente a construção da cidade de Jerusalém. Então, ele, por questões estratégicas, ele vai fazer uma série de acordos com seus vizinhos. Ele faz um acordo de casamento com os egípcios para evitar qualquer tipo de ataque por parte dos egípcios. Ele vai fazer um acordo comercial muito interessante com o rei dos fenícios, com o rei Irã da Fenícia. E juntos, hebreus e fenícios vão começar a navegar juntos. Como podemos ler na Bíblia, os judeus aprenderam a navegar com os fenícios. Através de um acordo de casamento, Salomão e os fenícios navegaram juntos. É importante lembrar que os fenícios foram o primeiro povo a desenvolver a escrita no mundo ocidental, talvez pela necessidade do comércio. Como os fenícios navegaram desde a África até a China, eles fizeram a ponte entre muitas culturas. Os gregos, por exemplo, devem muito da sua civilização aos fenícios. E para onde é que eles vão navegar? É aí que começa a ficar curiosa a história. Todo mundo sabe que Jerusalém fica no mar Mediterrâneo, ou seja, o porto de Jerusalém não fica no Mediterrâneo, mas o porto mais perto que você tem de Jerusalém, ele fica no Mediterrâneo, que seria o porto de Jafa. A Bíblia fala nisso. Só que Salomão e os fenícios vão navegar em direção a 2 continentes. Eles saem da cidade de Tiro, que fica no atual Líbano, e vão em direção ao Mediterrâneo. Só que eles saem também do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, e vão em direção ao desconhecido. Realmente o desconhecido, porque, na verdade, a Bíblia ainda não conhece os verdadeiros contornos do mundo. E onde é que os fenícios estiveram? Agora eu estou falando de registros verdadeiros. Os fenícios estiveram até na China. Tá? Existem registros sobre a chegada de fenícios na China. Ou seja, eles navegavam em barcos muito rudimentares. A gente tem que ter muito claro que o barco fenício, ele é um barco rudimentar,
ele é movido não pela força do vento, mas pela força de remadores. E remando, eles saíram do Golfo de Aqaba, cruzam praticamente boa parte do planeta e vão até o Extremo Oriente, até a China, ou seja, 15 mil quilômetros só na força humana. Os fenícios foram o primeiro povo ocidental que ousaram construir grandes barcos a remo para transportar pessoas e mercadorias. A navegação pôs a Fenícia no centro do mundo antigo. Vamos passar agora para o lado de cá, o tradicional. A porta de entrada mais tradicional. Na verdade, o Atlântico. Quem já andou pelo Atlântico? Será que o Salomão andou pelo Atlântico? Eu estou falando agora lá do rei Salomão da Bíblia. Será que ele passou pelo Atlântico? Sim, isso é praticamente certo. E por que é praticamente certo? Porque a própria Bíblia, ela conta coisas, ela deixa isso bem claro. Porque, inicialmente, na medida que você vai lendo a Bíblia, o que ela conta? Ela conta que a extremidade do mundo é um lugar chamado Tarshish, que presume ser a Espanha. Tarshish seria na Espanha. Mais adiante, a Bíblia fala que depois de Tarshish, ou seja, depois no extremo do mundo, existiriam as ilhas. Que ilhas seriam essas? Aí a gente entra no reino sempre da imaginação e da especulação. Tá? Eu lembro a vocês que o primeiro nome que o Brasil teve foi o quê? Foi Ilha de Veracruz. Tá? Mas é claro que eles não estavam falando do Brasil, não necessariamente do Brasil, porque antes de você chegar no Brasil, você tem outras ilhas aqui. Você tem Tenerife, você tem Madeira, você tem Cabo Verde, você tem uma série de ilhas. E além do mais, isso os portugueses e depois os espanhóis, eles vão aprender a seguinte coisa. Quando se navega saindo do inverno europeu em direção ao sul, isso aqui é uma autoestrada natural. O primeiro percurso da travessia que principalmente os portugueses tiveram que fazer em direção às Índias, a primeira parte da travessia até o Cabo Verde, ele não tem nenhum problema. É mais ou menos que nem a história do coco. Basta você jogar uma embarcação na água e ela, naturalmente, ela vai ser levada até o Cabo Verde. O problema, eles começam exatamente daqui para baixo. Inclusive, esse vai ser o problema que os portugueses vão ter mais adiante. O problema era fazer a curva no sul da África em direção à Ásia. Tá? Os fenícios estiveram aqui? Sim, com certeza eles vão navegar por aqui. Os fenícios estiveram no arquipélago do Cabo Verde e na costa atlântica do norte da África. Lá foi encontrada essa figura do rei Salomão. Agora, os fenícios, eles viveram lá, o grande império do Salomão, ele existiu há mais ou menos 3.000 anos atrás. O Salomão viveu lá no ano 900 antes de Cristo. Seguindo os rastros dos fenícios, viemos dar nos Estados Unidos. Uma outra suposta inscrição fenícia foi achada na cidade de Pouso Alto, na Paraíba, no ano de 1872. Anos mais tarde, uma tradução feita aqui em Nova York conta o seguinte relato. 15 pessoas teriam partido do Golfo de Aqaba, no Oriente Médio, contornado a África e no meio do Atlântico foram colhidas por uma tempestade. Náufragos teriam sido jogados na costa brasileira, no atual estado da Paraíba. É inacreditável que um barco a remo tenha saído de Aqaba e terminado sua viagem na Paraíba. Ainda, segundo essa tradução, ela fala do rei Irã II, que viveu há 2.500 anos atrás. O mais curioso dessa história toda é que a Universidade Federal do Rio de Janeiro já comprovou a existência de homens brancos, pré-colombianos, paraibanos. Na sequência, o que a gente vai ter? Depois dos fenícios, a gente vai ter gregos navegando. Tá? Na Odisseia do Homero, eles falam da navegação atrás de uma certa ilha de Ogígia, que supõe-se a ilha de Túlia. Na verdade, você vai ter muitos navegadores que aqui no norte da Europa começam a navegar. A navegação aqui, ela é complicada e fácil ao mesmo tempo. Ela é fácil por quê? Porque você tem uma série de ilhazinhas que vão permitindo que você navegue lentamente.
Agora a gente avança um pouquinho mais na história e a gente vai descobrir uma outra grande figura histórica que ficou fascinada pelo mar. Eu estou falando agora do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, quando ele avista o Índico, ele sai desde a Macedônia, a Grécia, ele sai conquistando o mundo. Quando ele avista o Índico, ele fala, também fica fascinado, hein? Eu estou falando mais uma vez de uma pessoa fascinada pelo mar. Ele olha para o mar e pergunta não, ele categórico, ele afirma, agora eu vou conquistar o mar. E ele monta, a história registra isso, ele monta uma frota e pouco antes dele embarcar com a frota dele, o que acontece com ele? Ele morre. E aí, por incrível que pareça, a história perde contato com essa frota. Não se sabe ao certo o que aconteceu com isso. Agora, será que existem evidências da presença de gregos no Pacífico? Sim, existe. Tem uma história que é muito curiosa, que aconteceu numa localidade uruguaiana que eu falo é do Uruguai. Então, Uruguaia, melhor dizendo, é na cidade de Dores. O que aconteceu na localidade de Dores? Em Dores, um agricultor, nesse século, ele vinha lavrando a terra, daqui a pouco ele bateu nos restos, lá nos vestígios, tinha um cadáver, tinha um punhal, tinha uma armadura, tinha um elmo, tinha um capacete, tinha uma espada. Ele chama o padre olha e diz, isso é grego antigo. Depois eles fazem a tradução e aquela armadura, aquelas armas pertenceriam a um certo Ptolomeu. Quem seria Ptolomeu? Não, Ptolomaio. Quem era Ptolomaio? Por incrível que pareça, Ptolomaio era um dos chefes militares, um dos responsáveis pelo programa naval de Alexandre. Será que ele bateu aqui? Isso aí já é uma suposição. Mas agora, o capitão Cook, o badaladíssimo capitão Cook, inglês, no século XVII, ele bateu também em ilhas na Polinésia, ele escreveu isso num diário de bordo, ele bate numa ilha na Polinésia e ele registra no seu diário de bordo que ele viu uma carcaça de barco grego. Portanto, você tem uma evidência forte de que os gregos também, barcos muito rudimentares, sempre remando, teriam estado também no nosso continente. Muitos brancos estiveram nas Américas, antes que os índios que conhecemos hoje tivessem formado suas culturas. Em setembro de 1996, a imprensa norte-americana relatou uma curiosa história. Na fronteira dos estados de Washington e Oregon, no rio Columbia, por conta da chuva, uma ossada foi desenterrada. E o mais curioso disso tudo é que o osso da bacia estava cravado com uma ponta de sílex. Por conta disso, mandaram fazer o teste do carbono 14. E os cientistas ficaram super felizes quando ficaram sabendo que a ossada tinha mais de 9.000 anos. Só que a tribo dos índios Umatilas reivindicou para si os restos mortais daquela pessoa. Pela lei federal norte-americana, tudo aquilo que foi encontrado numa reserva indígena pertence à tribo. Uma coisa ficou certa e clara: aquela ossada não pertencia aos índios, pois eram ossos de um caucasiano, provavelmente um europeu. Agora, o documento mais impressionante que mostra a presença de navegadores entrando pelo lado de cá, pelo lado do Pacífico, é um documento turco, por incrível que pareça. Até quando a gente pensa onde fica a Turquia fica também lá em cima, dentro do Mediterrâneo. Os turcos vieram do Oriente e formaram um império em menos de um século. Só que na medida que o Império Turco começa a se expandir, eles vão começar a navegar também em direção ao Mar Vermelho. Muito bem, e que documento é esse? Esse documento ele é muito interessante, ele existe, ele está guardado lá no Museu de Topkapi, em Istambul. É um documento de 1513. Por que ele é um documento interessante? Porque em 1513 praticamente você ainda está descobrindo um mundo novo, né? Os espanhóis, por exemplo, ainda não tinham chegado no Peru. Não se conhecia ainda a ilha de Marajó, não se conhecia ainda as famosas Ilhas Malvinas, essas que ainda hoje causam enorme